Muito bem, pelo blog Liviano tem início mais uma edição do programa Sintonia Fina e hoje eu tenho entrevistado aqui o professor e escritor Luiz André Nepomuceno, que vai falar também de seu mais recente livro, Diário da Criação do Mundo. Luiz André, mais uma vez, prazerão te receber aqui no blog Liviano. Imagina, prazer é meu e o papo é sempre interessante porque a gente fala de literatura e de coisas que estão no entorno da literatura, né, que são tão agradáveis quanto. Para começar dessas coisas que estão em torno da literatura, comecemos com a sua literatura e, de um modo mais específico, com o seu mais recente livro. Embora a pergunta tenha um plano mais geral, que é o seguinte: é comum o pessoal dizer que, e a gente mesmo já comentou sobre isso, que todo escritor, à medida que ele vai desenvolvendo o trabalho dele, ele acaba escrevendo um livro só. Queria saber o que você acha disso e, caso você concorde, qual seria o livro que você tem escrito ao longo de sua trajetória literária? Então, de fato, eu concordo. Acho que, em parte, com isso, quando a gente conhece a obra toda de um determinado escritor, a gente consegue perceber um fio condutor, alguma coisa que talvez esteja muito mais no plano inconsciente do escritor do que num projeto literário dele. Então, você pega um escritor como, sei lá, Graciliano Ramos, né? É um escritor que essencialmente lidou com a ideia do poder, com a ideia da opressão, com projetos políticos. Você pega Guimarães Rosa, por exemplo, a ideia da espiritualidade, a ideia de que o homem se transforma e tal. Então isso, em parte, existe. Não quer dizer que, ainda que seja inconsciente, esse projeto não vá abrir novas possibilidades. É claro que sim. Há escritores que são muito prolíficos, 30, 40, 50 livros publicados. Então é difícil de a gente dizer de um único livro numa obra tão gigantesca, né? Num Balzac, por exemplo. É difícil a gente perceber isso. Mas, de uma forma ou de outra, isso está lá, ainda que o escritor amadureça, ainda que o escritor mude o foco do seu olhar sobre o mundo. De toda forma, há alguma coisa que ligue, né, que permeia os diversos livros, romances, contos, poemas de um determinado escritor. No meu caso, é difícil, porque isso está muito no plano do inconsciente. Quando eu penso nos meus 4 livros de ficção, mais esse que está sendo lançado agora, Diário da Criação do Mundo, eu consigo perceber que eles são muito diferentes. Eu não consigo entender em que sentido eles são, entre aspas, idênticos. No sentido de que eles se identificam, eles se reconhecem a partir de um tema, a partir de um projeto. Mas, se eu pudesse definir isso, eu acho que o escritor é a pessoa menos autorizada, porque o crítico sempre tem um olhar mais direcionado para isso. Enfim, volto a dizer, se eu tivesse que definir, eu diria que há um projeto que eu definiria como um projeto humanista, em que o tema é a herança da própria literatura, quer dizer, em que sentido nós herdamos a palavra como um projeto de vida, tanto que em muitos dos meus contos sempre há um personagem que deixa um legado literário para um outro, e o outro vai pensar o que ele deve fazer com aquele legado. Quando eu penso no legado literário, eu estou pensando justamente nesse grande projeto humanista. Nós recebemos uma história de humanidade, a história da própria humanidade por meio da literatura ou dos ensaios ou do que quer que seja, e da palavra escrita. O quanto nós estamos compreendendo esse legado, como nós estamos recebendo esse legado. Eu acho que é um livro sobre o legado literário. Tudo bem, você mesmo comentou que, se para você, o próprio autor, é difícil perceber esse fio condutor, né, esse viés do que os seus livros teriam de semelhante, de muito parecido, de uma temática sempre presente. Ao mesmo tempo, me parece válido dizer, e é um paradoxo que a literatura aceita muito bem, que tudo bem, ainda que o autor passe uma trajetória inteira literária contando ou escrevendo o mesmo livro, ou de repente até contando a mesma história, ao mesmo tempo eu consigo perceber cada livro como sendo único, nesse sentido.
Aí, a partir daí, eu pergunto o seguinte: Diário da Criação do Mundo, que é o livro que vai ser lançado agora, neste mês de novembro, no dia 26, daqui a pouquinho mais detalhes. Haveria possibilidade de você dizer o que ele tem de diferente em relação aos seus demais outros livros de ficção? Ótimo, eu acho que sim, tem grandes diferenças. Ainda bem que eu tenho a sensação, e essa sensação pode ser absolutamente equivocada, para quem está recebendo os livros, para algum eventual crítico, para algum eventual leitor, mas de toda forma eu tenho essa impressão de que eu tenho gostado mais dos mais recentes livros. Quando eu releio trechos dos livros mais antigos, do Antipalavra, por exemplo, e eu raramente faço isso, eu sempre fico com o ímpeto de corrigir uma coisa ali, de mudar, de tirar uma palavra, de corrigir, mas de fazer uma alteração numa determinada frase, numa construção. E quando eu fiz a última leitura das várias releituras que eu fiz deste último livro agora, o Diário da Criação do Mundo, eu fiz muito poucas correções, ou muito poucas alterações. Isso me deu a sensação de que esse mais recente livro tem correspondido muito aos meus últimos anseios e às minhas últimas expectativas do que deve ser o meu estilo, do que eu quero escrever, ou do como eu quero escrever. Então, qual é a novidade desse livro, por exemplo, em relação ao outro, né? o Histórias Abandonadas, ao anterior? É um livro mais contido, é um livro menos caloroso, menos afetuoso, menos explosivo, menos... Seria um livro mais pensado? Eu não sei se a expressão seria essa, porque você disse um livro menos afetuoso, menos caloroso. Teria sido um livro mais pensado, menos espontâneo? Menos espontâneo talvez seja até uma definição interessante. É um livro com menos adjetivos, é um livro em que o narrador, que curiosamente é o mesmo de Histórias Abandonadas, se sente menos envolvido com as ações e, portanto, mais frio, talvez, quase indiferente, com uma prosa que seria mais próxima de alguma coisa quase cerebral. Então ele se envolve menos, ele é menos emotivo, ele é mais contido. Volto a dizer, é um livro com menos adjetivos, com menos envolvimento emocional do narrador com os fatos. Isso foi absolutamente intencional. Eu quis que esse narrador amadurecesse. Eu quis que ele ficasse mais capaz de perceber a vida com o distanciamento que a maturidade permite. Porque no livro anterior, volto a dizer, é o mesmo personagem, ele está jovem demais. Eventualmente, em alguns contos, ele é criança. Então, a criança se emociona muito, o jovem, o adolescente, ele toma as coisas muito pela impetuosidade e pelo seu envolvimento caloroso com os fatos. Como agora ele já está mais envelhecido, ele tem 50 anos, há um conto em que ele tem quase 70 anos, ele é mais contido na sua forma de observar, na sua forma de narrar os fatos, né? Menos caloroso, menos envolvido. Agora, você diria que o fato de ele ser menos caloroso, menos envolvido, isso tem o tornado um narrador amargo? Ou você não chegaria a esse ponto? Ou, talvez amargo tenha sido uma palavra muito forte, mas um narrador menos entusiasmado, porque menos impetuoso compreende-se. Uma coisa é uma criança, outra um senhor de praticamente 70 anos. Ok, tá aí, tudo bem. Mas ele se tornou amargo ou menos entusiasmado em comparação com o livro anterior? Não, de fato, amargo é uma palavra pesadíssima. A amargura não está lá, não. A falta de impetuosidade não impede o personagem de ter os mesmos sentimentos ou a mesma percepção sobre o mundo, os mesmos gostos, as mesmas preferências, a mesma relação com o mundo, talvez até mesmo os mesmos ideais. Então, a amargura
ela não faz parte da natureza desse personagem. Não é um personagem amargo. Até pelo contrário, é um personagem que se envolve explosivamente com a beleza, com a estética, com tudo aquilo que envolve os conceitos da estética, até porque fica claro que ele é um professor de estética, de história da arte. Então, portanto, assim, o envolvimento dele é com isso. Então, essas coisas estão presentes na sua percepção de mundo. Ele só é mais contido, né, na sua forma de apreciar a arte, a beleza, a música. Fica muito claro o envolvimento dele com a música clássica, inclusive fica muito, muito visível, muito comentado no último conto, né? Então, assim, não amargo, mas apenas contido. Agora, uma coisa que me intriga, e eu acho muito curioso quando isso acontece, porque você falou aí agora há pouco, é um narrador que já esteve presente no livro anterior, que volta agora neste livro, e eu tenho a impressão de que quando ele foi criado, quando esse narrador foi criado, bom, me parece que não era ideia sua fazer com que ele voltasse agora neste livro que vai ser lançado no dia 26. É isso mesmo? Assim, eu digo assim, de fato não era sua intenção, e se de fato não era, como é que se deu esse processo aí? Como é que ele voltou? Como é que é isso na cabeça do ficcionista? Como é que um personagem volta? O que faz um personagem voltar? Então, ele de fato pediu para voltar mesmo. Eu senti que era um personagem forte, denso demais, que tinha muito mais a dizer do que aquele livro permitia. Então, como era um personagem que na primeira parte de uma série, não sei quantos, ainda era uma criança, um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, a depender do conto, ele tinha muito a dizer ainda em outros momentos da vida dele. Então, era preciso pensar esse personagem a partir de diversos momentos da vida dele, diversas fases da vida. Quer dizer, a criança, o jovem, o adulto, o velho. Aquilo que na teoria as pessoas chamam de romance de formação. Embora o livro ou os livros tenham sido escritos em forma de contos, você consegue construir um formato único para esses contos, como se fosse uma espécie de romance. É um romance de formação. Era muito comum isso desde o século XVIII, né? Rousseau, Goethe, eles faziam aqueles personagens que eram entrevistos assim pelo narrador ao longo de uma vida inteira, a partir de sua formação, sobretudo a formação intelectual, seus amores, os seus envolvimentos, as suas relações, seu olhar sobre o mundo, a sua formação política, que era um dos grandes temas daquela época. Então, assim, é uma espécie de romance de formação nesse sentido. Então ele pediu para voltar. Eu acho que ele ainda vai pedir mais. Porque depois que eu entendi que esse personagem precisava voltar, aí sim, a minha expectativa é de que isso fosse uma trilogia. Mas nada impede de que seja uma tetralogia, de que esse personagem efetivamente volte. Tudo bem, mas ele foi criado com essa intenção ou isso te ocorreu à medida que o personagem foi sendo construído ainda no livro anterior, ou já havia o plano de se desenvolver, de desdobrar esse personagem? Não havia o plano, o personagem surgiu espontaneamente e a ideia surgiu depois da publicação do primeiro livro. Depois que o livro estava publicado, é que eu entendi que esse personagem tinha algo mais a dizer, que ele poderia ter uma trajetória muito mais ampla do que aquilo ali. Então ele não foi projetado para isso, ele literalmente pediu para vir ao mundo outra vez, para vir ao foco outra vez. Isso quer dizer, então, que tudo bem, no dia 26 agora vai haver o lançamento de Diário da Criação do Mundo. Repito, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Quer dizer que o Saulo, esse personagem de que a gente tem falado, então, pode ser então que ele volte em mais um livro. É isso? Na prática seria isso? Em tese, sim, e eu já penso em algumas possibilidades para ele. Eu já penso em alguns contos, algumas narrativas, histórias em que ele deve aparecer já velho. A ideia é de que o próximo livro seria sobre a velhice. Aliás, é um tema que tem me ocorrido muito. É um motivo que me parece extremamente complicado de se colocar na literatura, né?
o velho, a velhice, tudo aquilo que está dizendo respeito ao envelhecer, né? Eu tenho, inclusive, lido sobre alguma coisa sobre isso, né? Sobre a velhice. Então, se ele efetivamente voltar num próximo livro, ele deve voltar, é o velho. Mas aquele velho que, como diz o Manuel Bandeira, ainda olha para a árvore de Natal e quer colocar o sapatinho lá para receber os presentinhos. É um velho que tem muito, mas muito da sua antiga natureza. É o menino antigo, como diz o Drummond, né? É o menino antigo. E o Saulo, ele não perde os seus velhos dilemas e os seus velhos anseios e as suas velhas preferências, a despeito do seu envelhecimento. Eu costumo dizer, acaba que tem a ver um pouquinho com aquilo que a gente comentou agora um pouquinho, sobre o fato de o escritor, né, escrever sempre o mesmo livro. Eu falo que, em essência, a gente não muda. Então, me parece que faz todo sentido na literatura um personagem que, de repente, vamos colocar aí aos 13, aos 14 e aos 70, 80, aquela essência ou chama, enfim, não importa o nome que se dê, me parece que faz todo sentido que ela esteja presente, porque eu sempre digo, olha, tudo bem que é natural que se mude, mas em contrapartida e paradoxalmente, há um fio condutor, uma essência que me parece sempre presente. Até porque penso que se não fosse assim, a gente nem se reconheceria, né? Assim, a pessoa literalmente mudou, não, mas de fato, assim, se há mudanças visíveis e até literalmente visíveis, a pessoa ela é sempre a mesma, né, num certo sentido. Se uma coisa, paradoxalmente, não impede a outra. Agora, me parece, não sei se é porque eu não sou ficcionista, que criar um personagem assim é muito difícil, porque assim, ele, sobretudo, ele tem de convencer como se de fato ele existisse, né? Assim, ele tem de convencer, irmão, esse cara, ele existe. E me parece uma tarefa gigantesca levar isso para o papel. Mas, enfim, você tem ido bem até agora. Continue, aguardemos mais do Saulo. Para isso eu quero primeiro citar um poeta muito amigo meu, chamado Livio Soares, que tem um verso assim: há algo de sempre em mim, mas nunca sei bem o que é. Eu não sei se as palavras são exatamente essas, mas eu não sei de cor esse verso, mas ele é quase isso. É um poema imenso, né? É um poema imenso de 2 versos. E que eu, inclusive, usei como epígrafe no último conto do Histórias Abandonadas. Mas eu acho que as pessoas, em essência, não mudam. Embora eu sempre entenda que uma das grandes tarefas do ser humano seja mudar. Mudar não significa perder a sua melhor parte, significa perder a sua pior parte. Então, quando você diz que criar um personagem é muito difícil, o mais difícil é justamente isso que você detectou, embora não seja ficcionista, como você diz. É dar ao leitor a sensação de que aquela pessoa existe, de que ela precisa convencer. Ela é palpável. Ela é palpável, ela é uma pessoa com quem você poderia estar aqui agora conversando. Esse ser humano existe. O grande personagem, seu personagem extraordinário, é aquele que efetivamente passa a existir. Ele passa a existir porque ele convence o leitor da sua verossimilhança. Por mais absurdas que sejam as circunstâncias em que ele se envolve, o escritor pode, sei lá, se enveredar pelo caminho do realismo mágico, ficção científica, não importa. Por mais inverossímil nesse sentido, ele convence pela verdade humana, ainda que as circunstâncias sejam bizarras. Isso não importa, definitivamente não importa. Ele precisa convencer por ser gente. E você dizer, poxa, esse personagem é gente. Para que ele seja gente, até as contradições precisam ser verossímeis, porque o ser humano ele é absolutamente contraditório. Mas dentro das contradições do ser humano, ele é essencialmente o mesmo. Por incrível, parece absurdo dizer isso, parece paradoxal dizer isso, mas quem vai esperar que o outro tenha as mesmas reações todos os dias? Isso definitivamente não existe. Então, assim, mesmo as contradições do personagem, elas precisam nos convencer de que ele é gente nas suas contradições. Recentemente eu li os seus 4 primeiros livros de ficção. Foi um evento que houve lá no Unipan. E
eu fiz alguns apontamentos, né? Comentei sobre isso, depois até escrevi um texto, cheguei a publicar esse texto, publiquei no Facebook, publiquei também no meu blog. E uma coisa que me chamou a atenção, até nem sei assim como é que você recebeu isso, é a questão que eu ressaltei na sua literatura da violência. É uma coisa que me pareceu muito forte, muito presente, mas em minha fala e também no texto que eu publiquei, eu procurei deixar claro que não era essa violência urbana que até eu diria anda na moda, principalmente no cinema e também na literatura. Ela está presente, ela está muito forte na literatura contemporânea brasileira, também na televisão e tudo mais, que é a violência urbana, que é uma violência advinda do tráfico de drogas, daqueles que não têm a oportunidade. É uma violência que permeia esse meio. Ok, mas não é a violência de que você trata no seu livro, não é a violência que está presente. Você se dava conta disso à medida que você ia escrevendo os seus livros? Porque eu já me refiro aos 4 primeiros livros. Foi algo que te ocorreu? E outra, você concorda com essa leitura? Como é que é esse lidar seu com a violência nos seus livros? Eu nunca havia me dado conta disso, de forma alguma. E quando você colocou, e aí não tem como a gente recusar, porque os fatos estão lá, né? Você mencionou em cada um dos livros quais são as circunstâncias em que a violência ela é notória, né? Eventualmente uma violência psicológica, por vezes uma violência estúpida, física, né? Como aquela cena do espancamento de um anão, né? Naquele livro dos anões. E outras cenas também de violência. A Caminho de Damasco também, uma pessoa aparece espancada na rua, numa estrada. Né? No Antipalavra tem uma cena em que um pessoal aborda um senhor numa carroça no meio do mato, eles fazem com que esse senhor puxe a carroça, é um conto violentíssimo, enfim. É verdade. Não, eu não tinha me dado conta da violência. A questão da violência talvez seja uma das coisas que mais me inquietam hoje. Me inquietam pela disseminação vulgarizada da violência, assim, digo em termos sociais propriamente, e me incomoda profundamente o que a mídia tem feito disso. Né? Claro, eu vou dizer o clichêzão, o óbvio, né? Os jornais de 6 horas da tarde, esse abuso, essa disseminação banalizada da violência. Isso, claro, acho que incomoda qualquer pessoa. Quer dizer, acho que não, né? Muitas pessoas não se incomodam. Deveria incomodar. Deveria. Todo mundo sabe que sexo e violência vende bastante e que a mídia sabe disso e se aproveita dessa história, né? Mas, enfim, a violência voltou muito como tema na literatura brasileira desde 70. E depois, em 1997, com a publicação de Cidade de Deus, do Paulo Lins, parece que isso tomou um corpo extraordinário e hoje parece que é quase obrigatoriedade para que a coisa tenha sentido, para que as editoras tenham um olhar sobre isso e que venda. Me incomoda, sim. Eu não tinha pensado o quanto a violência está presente na minha literatura, mas num enfoque um pouco diferente pelo que você está apontando aí. Não é a violência urbana. Eventualmente ela assume um caráter muito mais psicológico do que efetivamente físico, mas talvez a violência seja de fato a coisa que mais me incomoda no mundo de hoje. A violência e aquilo que ela carrega consigo, ou aquilo que motiva a violência. Então eu nunca pensei em escrever sobre a violência e acabei escrevendo sobre a violência ao querer não escrever sobre ela, tentando fugir de um tema, e um tema que me incomoda acaba que ele se voltou contra mim. Mas ao mesmo tempo, assim, conforme o que, né, a gente comentou agora há pouco, não é essa violência urbana, embora ela esteja assim presente, ela não está maquiada. Quando eu digo que não seja violência urbana, não quer dizer que ela não esteja, de certo modo, muito presente. Agora, ao mesmo tempo, e eu também comentei isso na minha fala, eu percebo que a sua literatura como um todo, ela está em busca de luzes. Foi o que eu chamei luzes, na falta de palavra melhor, ou de expressão melhor, porque há sempre uma preocupação com aquilo que transcende, ou com aquilo que
que nos possibilita a mudança, para usar a palavra mudança no sentido de que você usou agora há pouquinho, que é aquela possibilidade de a gente incrementar o que a gente, não só o que a gente tem de bom, mas eu não digo banir, mas de fazer algo transcendental até, digamos assim, com o que a gente tem de ruim. Ok, então nesse sentido eu percebo que é uma literatura de luzes. Há pouco você comentou que não tinha a menor ideia de que a violência talvez estivesse presente, pelo menos do modo como eu encarei nessas minhas releituras recentes dos seus livros. E isso que eu chamo de luzes, ou esse projeto transcendental. Havia sim essa ideia ou ela também pintou sem que você se desse conta ou era um projeto? Não, essa sim, era um projeto, sempre existiu, foi absolutamente consciente. É algo com que eu lidei desde que eu comecei a escrever, talvez até antes de começar a escrever. Eu tenho um imenso receio de dizer que eu sou um escritor místico, porque isso pode levar a uma série de interpretações equivocadas. E principalmente confundir o místico com a mistificação, enfim, isso leva a uma série de erros, de coisas que eu não gostaria que fossem vistas, né? Pelo menos não dessa forma. Mas a minha literatura, notoriamente para mim, que tá projetando aquilo, ela é essencialmente mística, sim. Mas há algo muito velado nisso. É um projeto curioso, porque eu sempre pensei em falar das coisas invisíveis, das coisas transcendentes, mas não chamando a atenção do leitor para isso, como se isso fosse o único projeto. Até porque o leitor vai ter que se debruçar, ele vai ter que colocar uma lupa para enxergar o que de fato há de místico naquilo ali, de referências, inclusive, a literaturas esotéricas, a literaturas místicas, a filosofia, platonismo, humanismo. Está tudo ali, mas isso não chama a atenção, né? O próprio nome do personagem, Saulo, que é um nome bíblico, né? O último conto do Histórias Abandonadas chama-se A Caminho de Damasco, é a experiência de Saulo, né, na sua conversão. O conto é de Paulo de Tarso, exato. O conto é todo recheado de elementos misticamente simbólicos, cada detalhe ali significa alguma coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, se você for ler aquele conto sem esse critério, ele vai funcionar como uma história dizendo sobre, sei lá, a violência e as relações afetivas que tentam apagar os horrores da violência que existe no mundo. Se for lido nesse plano, por mim, está ótimo, será um grande leitor. Se ele colocar uma lupa e enxergar outras coisas, também será um ótimo leitor. Então, assim, eu tento colocar, mas não como se isso fosse o único caminho. Agora, ainda sobre esse caminho do transcendental, um livro que me pareceu mais carregado de simbolismos foi o romance, vamos chamar de romance, Os Anões. Eu não sei também até que ponto se você concorda com isso e tal, mas me pareceu um livro pleno de simbolismos e alguns dos quais definitivamente eu não alcancei, não que conforme você disse, né, não que isso seja imprescindível para que se compreenda o livro, porque vale para ele o mesmo que você falou sobre esse conto aí. Ele pode muito bem ser compreendido, entendido, sem que a pessoa alcance toda a simbologia ou todo o simbolismo, né, que está presente, ou pelo menos que me pareceu presente, em Os Anões. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se de fato há nele toda essa carga de simbolismo que eu achei a ver, para depois aí eu vou fazer mais uma pergunta também ainda referente a esse suposto simbolismo em Os Anões. Pleno, assim, é um livro carregado de elementos chamando de simbólicos, não sei se é justamente a palavra, talvez, né? Mas, enfim, eu acho que o legal da literatura é que ela pode ser lida em diversos níveis, para os diversos leitores. A gente não pode pensar que ela é direcionada a um público, ao público acadêmico, ao público intelectual, à criança, né? A literatura, ela é para as pessoas. E o mais interessante de tudo é que ela esconda os seus elementos mais profundos,
para aqueles que querem, estão dispostos a alcançar esses elementos profundos, mas que ela também sirva plenamente àqueles que não estão dispostos ou que não se deram conta desses elementos profundos. Ou não estão prontos para isso naquele momento da vida, ou jamais estarão, por não estarem também interessados. Mas ela vai funcionar da mesma forma. Então, acho que nos Anões, Os Anões é um livro que pode ser lido numa perspectiva de opressão, de violência, de burocracia, que também é um conceito que permeia o livro todo, mas também pode ser lido como um livro que projeta a trajetória de um personagem que sai do círculo fechado, do espaço fechado da doença, e que alcança o espaço da infinitude na última cena, passando por diversas etapas. Ele pode ser lido nessa perspectiva também, mas isso não é necessariamente uma obrigatoriedade. Ainda sobre os anões, tem uma cena que me intrigou no seguinte sentido. É uma cena já na parte final do livro, em que uma personagem diz assim para esse personagem principal. Ela diz assim: ninguém chega ao Pai senão por mim. Ok, é uma passagem clássica e tudo mais, só que naquele contexto ela me pareceu uma passagem um tanto ambivalente ou ambígua, no seguinte sentido. O pai seria o anão, o burocrático, né? Aquele que, por intermédio de ofícios, né? Que ele comanda lá de cima, do andar de cima, né? Estão num casarão, e ele lá de cima, ninguém nunca tem contato com ele, ele envia ofícios, e essa burocracia dele é até criticada no decorrer do livro e tudo mais. Entretanto, naquele momento, aí assim, talvez essa ambivalência, por eu não ter entendido algum possível significado, na falta de termo melhor, simbólico. Então ela diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas quando ela diz pai, ela se refere àquele anão extremamente burocrático. Então, assim, a minha pergunta especificamente quanto a essa passagem, assim, há de fato essa ambivalência, essa ambiguidade, porque assim, ela estaria, naquele momento em que ela disse isso, ela estaria iludida quanto ao pai que está lá naquele segundo andar. Bom, enfim, há de fato essa ambiguidade, essa ambivalência, ou eu perdi alguma coisa na leitura? Não só essa frase, há várias outras frases que são bíblicas, ou que fazem referência a algum texto da filosofia, do esoterismo, e na totalidade essas frases elas são paródias da verdade. Eu diria que esse personagem, que é o Abliel, é uma paródia da vida. Tanto que o nome dele é um anagrama de Belial, que é o diabo. Né? Então, quando ela diz o pai, ele se pretende o pai absoluto, mas ele é uma paródia do pai absoluto. Então, se a gente for buscar o percurso desse personagem, todas as cenas que compõem as suas atitudes, as suas ordens, o seu anseio de domínio da vida, todos esses elementos são paródia de uma verdade, são paródia da vida em si, paródia do pai, né? Aquilo que ele anseia ser, mas não é, afinal de contas ele é simbolicamente um anão. Então, assim, não só essa frase, mas várias outras que ocorrem ao longo do livro são paródicas. É porque eu me remeto novamente a essa frase, é porque assim, me pareceu que aquela personagem naquele momento ela estava acreditando no engodo, né? Assim, ele é um engodo, assim, tudo bem que ele pode até acreditar que ele está realizando o papel de um pai com P maiúsculo, um pai absoluto, supremo, ok, mas nós leitores, né, temos a nítida, né, é nítido para nós que ele é um engodo, ele é um engano. E ela acreditou. Então, quer dizer, essa ambivalência me chamou demais a atenção no livro. Então, meio que é por aí mesmo, né? Assim, houve, de fato, essa intenção de paródia, embora essa palavra não tivesse me ocorrido. Claro, é ambivalente, é paródico, e no momento em que ela diz isso, ela, de fato, acredita no pai. Todos os personagens chamam o anãozinho de pai. Só que depois o personagem central descobre que ele é o pai dela mesmo, pai biológico, né? Então, de fato, ela acredita, mas ela sabe que o personagem, João, não está acreditando.
e que ele não faz parte daquele universo. Então, ela chega, inclusive, a apoiar a fuga dele de sua própria casa. Então, meu pai é um engodo, meu pai é uma farsa, mas eu sei que você não faz parte desse mundo, então vai embora. Quando eu li, até me lembrei daquela cena do Planeta dos Macacos, do Tim Burton. Tem uma cena em que ele apaga, né? A nave está toda empoeirada, e o deus dos macacos no filme era Kalima, né? O nome do deus. Aí, de repente, alguém passa a mão, é porque estava empoeirado, né? Estava escrito assim, cuidado, os animais vivos, qualquer coisa assim. Quer dizer, a partir de um erro, eu não vou chamar nem de um engodo, porque ali, de uma ingenuidade, a palavra talvez seria essa, de uma falta de conhecimento que levou à ingenuidade dos macacos, eles erigiram todo um sistema religioso a partir de um engano. Então, aquela cena lá no seu livro me remeteu àquela cena do Planeta dos Macacos, quer dizer, o Deus deles é um engano, é um engodo, ele começou num erro. A implicação disso é fortíssima. Para mim, é a cena daquele livro. Para mim, é a percepção, a sacada do livro. Porque aquilo ali é tão desmistificador, é tão amargo, que pesado, aquilo serve para tudo. Tudo que nós construímos de edificações mistificadoras sobre a vida. É assim, é um soco aquilo ali. Para mim, uma das melhores cenas do filme. Agora, você comentou sobre o humanismo como projeto. Há pouco a gente falou da violência, meio que foi sem querer. Vamos lá. Agora, que o projeto humanista, não. Né? Que isso foi de caso pensado. E que talvez até exista antes mesmo de o escritor, né, Luiz André Nepomuceno nascer. Comente pra gente a sua convivência, o seu envolver-se com o humanismo. De fato, é de caso pensado, de fato, eu diria que é o projeto da minha vida. Quando eu digo projeto da minha vida, eu estou pensando nas letras, eu estou pensando na filosofia, afora outros projetos, né, que não cabe dizer aqui. Mas eu estudo o humanismo há muitos anos. Eu me envolvi com a ideia do humanismo, com pelo menos o primeiro humanismo, aquele lá do século XIV, desde que eu fazia graduação. Eu me envolvi com a obra do Petrarca desde o terceiro período de letras. Eu senti que alguma coisa estava ali que me interessava profundamente. E depois eu jamais deixei de lidar com essa matéria. Cheguei, inclusive, a escrever sobre Petrarca, publiquei livros sobre isso, tenho publicado muito na minha carreira acadêmica, mas muitos trabalhos envolvendo esse período do humanismo e do humanismo renascentista, que é a primeira grande explosão humanista que houve no mundo moderno, final da Idade Média, começo do mundo moderno. Essa temática me interessa muito. Sinto que ainda preciso percorrer muitos caminhos nessa trilha do humanismo. Há muitos autores que me interessam, há muita coisa a perseguir. Falta tempo. Enfim, eu tenho estudado muito o Renascimento português, estou projetando um futuro livro sobre o Renascimento português. São textos que eu tenho publicado separadamente, depois eu devo juntar isso tudo, não tudo, mas uma boa parte disso em um livro. E naquilo que diz respeito ao Renascimento português, especificamente a temática humanista. Então, assim, é o projeto acadêmico da minha vida. O que você tem lido que não seja estritamente ligado a esse projeto humanista, ou não tem sobrado tempo? Tem sobrado pouco tempo. Mas eu tenho muitos interesses. Me lembro uma história. Meu irmão chegou um dia lá em casa e olhou aquele monte de livros. Precisa disso tudo? Para que isso tudo e tal? Eu falei, olha, o problema é que eu tenho muitos interesses. E são interesses que vão desde a literatura até a medicina. Entendeu? Até a neurologia, por exemplo. Então, eu leio muito sobre essas coisas. Quer dizer, talvez, volto a dizer que isso seja de forma até inconsciente, talvez a busca de cada um desses temas de áreas diferentes cheguem a um projeto humanista. Pode haver uma convergência. Pode. A gente ainda falava
uma vez sobre isso. O Oliver Sacks, aquele escritor inglês, faleceu recentemente, né? Um dos grandes neurologistas do século XX, talvez uma das obras mais expressivas, não necessariamente acadêmicas, mas voltadas a um público mais amplo, tanto que levou a cinema, virou quase que best-seller, inclusive, e tal. Eu acho Oliver Sacks, para além do médico, para além do neurologista, um baita de um humanista. Assim, o olhar que ele tem para os pacientes dele é algo comovente. Assim, a gente não vê isso muito, né? Como ele lida com aquilo, ele olha para o paciente sabendo que por trás daquilo ali existe uma vida. Mas não é uma vida que está ali naquele momento, nos minutos em que ele está atendendo um paciente no hospital. Ele sabe que por trás daquilo ali tem uma vida inteira de uma pessoa que teve uma formação, que teve uma história de vida, que tem uma história de relações sanguíneas, que tem educação, que teve uma formação. É uma pessoa de uma vida inteira. Assim, o olhar que ele tem para o paciente é profundamente humanista. Então, acho que, no fundo, as diversas leituras convergem para esse interesse. Eu não sei, talvez eu esteja sendo exagerado, mas tenho essa impressão. Agora, a parte o trabalho acadêmico ligado ao humanismo e a literatura que você faz é até inevitável, né, também ligada ao humanismo. Eu te pergunto o seguinte, eu sei que você estuda e também escreve sobre o humanismo e lê sobre o humanismo, enfim, todo esse envolvimento. Eu sei que não é um envolvimento meramente intelectual. Eu não estou aqui desmerecendo qualquer envolvimento meramente intelectual. Eu percebo que você tem uma crença de que o humanismo tem algo a nos dizer hoje, aqui, agora, neste instante. Em que sentido ganharíamos sendo humanistas ou conhecendo o humanismo ou vivenciando o humanismo? Ou sendo leitores, pelo menos, né, no mínimo, do humanismo. Olha, é uma das coisas que eu mais costumo dizer com alunos. Não só especificamente para o humanismo, para a literatura de uma forma geral. É muito difícil fazer jovens entender que a literatura não foi feita para os exames de final de semestre. Que Shakespeare não escreveu para uma prova, entendeu? No final, de fim de ano, no final da disciplina. Ele não estava pensando nisso. Ele tinha objetivos bem mais nobres, né? Bem mais nobres. Então eu digo que o humanismo, agora entrando, né, especificamente no humanismo, fora a literatura como um plano geral e a filosofia também, pelo menos para mim mudou minha vida. Assim, um dos autores que mais me impressionaram, ele não é especificamente humanista, ele é estoico, mas os humanistas leram a obra dele, é Sêneca. Eu tenho um grande envolvimento com Sêneca, gosto muito, e eu costumo dizer que minha vida foi quase dividida entre antes e depois da leitura do Sêneca, porque eu peguei o Sêneca praticamente todo. Acho que só não li as obras políticas, que não me interessaram tanto. Eu lembro que eu tinha 35 anos, foi uma grande coincidência, porque para os antigos, os clássicos, né, Aristóteles, a vida tem 70 anos, 35 é a metade. Então, o Dante fala isso no primeiro verso da Divina Comédia, né, no meio do caminho de nossa vida. Então, eu tinha 35 anos quando eu li o Sêneca quase todo, né? Então, foi o meio da minha vida. Eu entendi que o projeto da filosofia é um projeto transformador. Não é um projeto intelectual. Ele não é uma proposta para os currículos, para as universidades, ele é um projeto transformador. É claro que a capacidade dele de transformar é mínima, porque as pessoas dificilmente entendem que literatura e filosofia têm extraordinários projetos renovadores. Vão sempre entender, estou dizendo de forma generalizada e abusiva e desonesta, vão sempre entender que aquilo não passa de um conteúdo a mais no currículo e tal, para encher a nossa cabeça de tanta filosofia. Pobre e infeliz de quem pensa assim, porque está perdendo uma grande oportunidade de mudar. Eu estava dizendo agora há pouco, né? A grande missão da vida é mudar. Agora, uma pergunta com um teor bem mais cotidiano. Tudo bem, você é professor, ao mesmo tempo escreve, mas eu entendo que em virtude das suas tarefas como professor, você não tem tempo de escrever sempre que quer, ou pelo menos não pode escrever ficção sempre que quer escrever ficção. Então, eu entendo que é complicado achar tempo para isso mesmo. Agora, quando você acha, como é que é a sua disciplina? Assim, é escrever todo dia? Tem um horário? É uma pergunta bem trivial mesmo. Como é que se dá essa disciplina quando você acha tempo para exercer a escrita da ficção?
Geralmente eu faço o inverso do que eu gostaria de fazer. Eu tenho 10 vezes mais disciplina para escrever o ensaio, a minha carreira acadêmica, do que a literatura propriamente. Como a literatura não é o meu ganha-pão, jamais vai ser, né? Acho que muito dificilmente isso aconteça, porque ela não tem nenhum apelo comercial. Assim, enfim, eu nunca vou ganhar dinheiro com literatura, então acaba que isso é oprimido, é sufocado pelas necessidades mais imediatas. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso ser professor, eu preciso fazer as funções acadêmicas, e isso acaba entrando em primeiro plano. Não deveria. Não deveria. Mas, quando eu estou em processo de escrita da literatura, aí sim, eu sou mais disciplinado. Eu costumo conviver com um livro, ou com uma história, com uma narrativa curta, ou com uma narrativa longa, durante muito tempo. Os Anões eu escrevi em 20 dias. É um tempo recorde mesmo. Foi muito pouco tempo. É um livro curto, né? Mesmo assim, eu escrevi em 20 dias. Mas eu tinha anotações dos últimos 3 anos. Então, eu vinha há 3 anos fazendo anotações, escrevendo ideias, né, construindo os personagens. Então, quando saiu, foi em 20 dias. Ao longo desses 20 dias, eu trabalhei intensamente. Isso me lembra o Drummond, né? Tem aquele, entre aspas, preceito dele, né? Convive com teus poemas, né? Fala que tem que ter paciência, se o poema provoca e tudo mais. Então, eu percebo que o mesmo vale para a prosa, esse conviver com a história, essa prévia convivência. A gaveta e o tempo são os grandes amigos. Os grandes amigos. A gaveta ninguém gostaria de conviver, né? Porque a gaveta é sempre a sensação de que... Implica o não leitor. Não leitor, implica uma péssima sensação de estar sendo negligenciado, não recebido. Mas o tempo não. O tempo é um grande aliado, um grande amigo. Para escrever não pode ter impetuosidade, não pode ter, sabe, aquela vontade de que as coisas aconteçam rápido, porque elas não acontecem rápido. Tem que ter paciência, sabe? Tem que ter aquele trabalho de monge, tem que voltar, tem que escrever de novo, tem que haver um momento de deixar esquecido por 1 mês, 2 meses, se necessário. Porque quando você volta ali, você tem 2 impressões. Ou você diz, poxa, mas que porcaria que eu escrevi, joga isso fora. Ou você diz, legal, gostei, porque aí você é o leitor de você mesmo. Enquanto você está escrevendo, você não é o leitor de você mesmo. Você só é capaz de ser o seu próprio leitor muito tempo depois, quando aquilo já está esquecido, quando aquilo já tem o distanciamento necessário para você não ser o autor, mas o leitor de você mesmo. Aí o tempo é um grande aliado. Falemos agora do próximo dia 26, né? 26 agora de novembro, a data é essa mesma, né? Isso. O lançamento de Diário da Criação do Mundo é o seu 5º livro, publicado pela editora 7 Letras, que é uma editora do Rio de Janeiro. Então, convida aí a galera para conferir o lançamento, onde vai ser, o horário, dê detalhes. Então, antes do convite, claro, eu quero até agradecer 2 pessoas. Primeiro, a oportunidade aqui, você, né, a oportunidade de divulgar, porque eu sou um péssimo empreendedor. Eu não sei divulgar a minha obra, eu não sei vender os meus livros, então eu preciso contar sempre com a parceria de alguém para me ajudar a vender. E segundo o próprio editor, né, Jorge Viveiros de Castro, ele tem sido um editor muito diferenciado no país, porque é uma pessoa disposta aos novos talentos, é uma pessoa disposta a descobrir escritores. Poucas editoras que circulam nas grandes mídias estão dispostas a isso. Em geral, é aquele editor que visa um mercado editorial mais amplo, que quer ganhar dinheiro. Isso não é nenhum problema, todo mundo precisa ganhar dinheiro mesmo, porque senão vai falir. Mas os grandes editores tendem a privilegiar clássicos ou seus amigos. Isso é um fato, né? Assim, não é desonesto dizer isso, todo mundo sabe disso. E o Viveiros de Castro, ele tem essa peculiaridade, ele está sempre disposto a receber novos escritores. Tanto que, em geral,
nos sites das editoras, inclusive acadêmicas, existe um ícone chamado assim, publique aqui, ou mande aqui o seu original. Aquilo é mera fantasia, eles não vão ler, eles não vão atrás de você. Então, é uma das poucas editoras em que esse link funciona, né? É claro que o volume de coisas que chegam lá às vezes impossibilita respostas rápidas ou mesmo respostas. Mas, como ele me leu, desde o primeiro livro que eu mandei para ele, eu tenho a impressão de que ele está acompanhando de uma forma ou de outra, não sei com que intensidade, as coisas que chegam para ele. Mas vamos ao convite, então, né? Então, de fato, Diário da Criação do Mundo é o meu 5º livro de ficção. Está sendo publicado pela 7 Letras. Vai ser lançado no outro sábado, dia 26 de novembro, no restaurante Dona Nina, a partir das 20 horas, que a gente vai fazer a noite de autógrafo. Para quem não está lembrado, porque o restaurante Dona Nina é muito novo na cidade, ele fica ali logo no começo da Avenida Getúlio Vargas, na verdade na Praça Dom Eduardo. No convite está circulando Rua Professora Zélia, porque de fato é o endereço do restaurante. Achei até estranho, porque a frente dele está voltada para a Praça Dom Eduardo. Então, de toda forma, para quem tiver alguma dúvida, é a primeira casa da Praça Dom Eduardo. Acho, inclusive, que é uma das casas mais antigas de Patos, né? Das poucas casas de estilo colonial que sobreviveram, acho que é uma das raras. Então vai ser lá, dia 26 de novembro, sábado, às 20 horas. Foi um prazerão te receber aqui, bater um papo sobre literatura. Alguma coisa que você queria falar sobre a sua literatura, ou sobre literatura, ou sobre qualquer outra coisa? Enfim, você tem algo aí que você queria falar, algo premente, algo que você pensa, cara, eu tenho de falar sobre isso na entrevista ou não? Não, o livro não me ocorreu nenhuma coisa tão forte, tão importante agora, não. Eu acho que agora a coisa assim, mais prosaicamente importante é dizer que o livro está à venda. Ou pelo menos que ele vai estar à venda a partir do dia 26 de novembro. Como eu sou um péssimo vendedor, né, já assumi isso. Agora eu acho que o mais importante é convidar mesmo, né? Dizer que vai ser no dia 26 de novembro a partir das 20 horas. Muito bem, cara, brigadão. Aqui no programa Sintonia Fina pelo blog Liviano, eu bati um papo com o professor, escritor, ensaísta Luiz André Nepomuceno. Valeu!